Gente, no vídeo anterior, quando a gente estava falando de medidas, a gente estava falando de medidas de distância. O que é medida de distância? Quando a gente está medindo de um ponto ao outro. Por exemplo, do chão ao topo da sua cabeça, a gente está medindo a sua altura. De uma cidade a outra, a gente está medindo a distância entre duas cidades. Tudo bem? Agora, vamos pensar em medidas de superfície. Qual é assim medida de superfície, professor? Pensa o seguinte, pensa que no chão do seu quarto, então eu vou desenhar uma representação do chão do seu quarto aqui, você queira brincar no chão do seu quarto, só que seus pais querem colocar um carpete no chão do seu quarto. Então, esse carpete ele vai preencher uma superfície. Digamos que esses carpetes sejam feitos sob medidas, ou seja, ele tem que pegar todos os cantinhos do seu quarto certinho. Vamos supor também que seu quarto não tem curvas, tá? Então vamos colocar aqui a porta aqui, ó, representando a portinha do seu quarto, e você vai colocar um carpete aqui, ó, em todo esse espaço aqui. Observe o seguinte, gente, esse espaço ele representa uma área. Então, uma área a ser preenchida. Vai ser preenchida pelo quê? Por um carpete. Quando a gente está preenchendo um espaço 2D, por que a gente chama de 2D? De duas dimensões, ó. Vamos chamar isso aqui de altura e esse aqui de largura, tá? A gente vai usar duas dimensões. Quando você for comprar o carpete, ou quando os pais de vocês forem comprar o carpete, o que ele vai fazer? Pense que seu quarto ele tem 3 metros do que a gente está chamando de altura, ou pode ser comprimento, tá? Eu estou chamando de altura, mas pode ser comprimento. Ele tem 3 metros de comprimento e ele tem 5 metros de largura. Então, o seu quarto, observe o seguinte, ele tem uma área que é a superfície, o chão, a superfície onde você pisa, todo aquele espaço ali que a gente poderia pintar ou preencher com um carpete, ele é a área, beleza? E a área ela é dada pelo comprimento vezes a largura. Às vezes a gente chama de base vezes altura também. Então a área vai ser dada por duas medidas. Eu já falei para vocês que é o comprimento vezes a largura. Ou seja, vai ser 3 metros vezes 5 metros. Observe o seguinte, gente. A gente tem que multiplicar número com número, letra com letra. 3 vezes 5 dá 15, então você vai ter 15. M vezes M dá M vezes M, só que isso a gente representa como M quadrado. Então, a gente vai ter que seu quarto ele tem o preenchimento, a área, de 15 metros quadrados. Então, se seu pai vai comprar um carpete novo, ele precisa comprar um carpete de 15 metros quadrados e das dimensões 3 por 5. Beleza? Vocês entenderam? É a mesma ideia de que se você fosse pintar o chão aqui de verde, ó, você fosse pintar o chão de uma cor, você fosse botar um azulejo ou qualquer coisa que fosse, você está preenchendo uma superfície, que é o chão. Entendeu? Isso é preencher uma superfície. Mas observa só, como a gente tem uma multiplicação aqui, ó, de duas constantes, de duas grandezas, o que vai acontecer? Ele não vai caminhar para trás aqui no decímetro, decâmetro e tudo mais, no decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, ele não vai caminhar exatamente da mesma maneira. Por que não? Por que ele não vai caminhar da mesma maneira? Porque as grandezas, quando elas se multiplicam, elas crescem de maneiras diferentes também. Então, pensa o seguinte, se você tem um quadrado de 1 metro por 1 metro, você tem um quadrado de área, tranquilo, né? 1 vezes 1, 1. Metro vezes metro, metro quadrado. Você tem um quadradinho de 1 metro quadrado. Mas o decímetro, ele é um pouquinho diferente. Porque lembra que o decímetro, 1 decímetro era a 10ª parte de metro? Então, vamos dizer que você tem 1 decímetro, 1 por 1 decímetro, mas você vai escrever decímetro em metro. Ó, 1 decímetro. Só que se você for escrever ele em metro, lembra que ele era 0,1 metro? Então, eu teria que escrever 0,1 metro vezes 0,1 metro. O que isso ia acontecer quando eu multiplicasse esses dois? Observa só o que aconteceria aqui. Ó. Eu vou colocar de outra corzinha aqui, uma corzinha mais chamativa também. Eu teria 0,1 metro vezes 0,1 metro. Professor, conta com vírgula, não sei fazer, acho difícil.
Tudo bem, gente. Vamos fazer fácil, então? Toda vez que a gente tem um número assim, ó, depois de uma vírgula, a gente pode tirar, passar a vírgula para trás desse número e botar um 10 embaixo dele. Ó. 1 sobre 10 metros, ou seja, a 10ª parte de 1 metro, vezes, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. 1 sobre 10 metros, ou seja, a 10ª parte de metro. E aqui eu vou multiplicar. 1 vezes 1 vai dar 1 mesmo. Só que o que acontece quando eu faço 10 vezes 10? 10 vezes 10 é 100, gente. E aí, metro vezes metro, eu vou ter metro ao quadrado, de fato. Mas observa que eu tinha um número que era 0,1 e agora eu vou ter dois zeros aqui. Quando eu for andar com a vírgula, eu vou ter que andar duas vezes. Ó. Vou ter que botar 0,01 metro quadrado. Então, observa que se aqui eu tinha 1, aqui eu passei a ter 0,01. Ou seja, ao invés de dividir por 10, eu dividi por 100. Porque quando a gente trabalha metros quadrados, inclusive faltou o quadrado aqui, ó, nas unidades de medidas. Então, quando a gente trabalha com área, a gente vai ter esse tipo de andamento. Ou seja, como é que vai ficar? Quando eu for passar de de metro para decímetro, na verdade, eu vou ter que dividir por 100. Eu vou pegar aquela parte do metro e vou dividir em 100 partes. Então, vai ser a 100ª parte do metro. E se eu for passar de decímetro para centímetro? A mesma coisa. Novamente, eu divido por 100. Então, como é que fica isso aqui? Vamos colocar aqui, fazendo já na prática, para que vocês vejam como que anda a história aqui. Vai ser o seguinte, aqui eu tenho 1 metro quadrado, certo? Então, para eu passar para decímetro quadrado, eu vou ter que dividir por 100. 1 dividido por 100 é 0,01. E aqui eu posso escrever metro quadrado, beleza? Isso, gente, eu sempre usando em relação ao metro, tá? Então, 1 metro quadrado é igual a 1 decímetro quadrado é igual a 0,01 metro quadrado. Então, esse aqui, decímetro, porém em metro, vai ser representado da seguinte maneira: 0,01 metro quadrado. E se eu for passar de decímetro para centímetro, eu vou fazer a mesma coisa, mas ainda em referência ao metro, ou seja, vou dividir por 100 de novo. Para cada casa para trás, para a direita que eu andar, vou dividir por 100. Como é que eu divido por 100? Eu vou acrescentar dois zeros ali. Ó. Já tinha esse e esse. Vou acrescentar mais dois. 1, 2. Então, 0,0001 metro quadrado. Sempre deixando em metro quadrado, porque 1 centímetro quadrado representa 0,0001 metro quadrado. E se eu for passar para milímetro quadrado? Novamente, eu vou passar dividindo por 100. E eu vou ter 0. E os 3 que já estavam, eu mantenho. 1, 2, 3, 0. Vou acrescentar mais 2, porque estou dividindo por 100. 0,01 metro quadrado. Beleza? Então, quer dizer que 1 milímetro quadrado é igual a 0,0000001 metro quadrado. Tranquilo? Então, basicamente é isso aqui. E para a direita, professor? Como é que é para a direita ali, se eu for passar se eu tiver, na verdade, se eu tiver um decâmetro quadrado. 1 decâmetro quadrado, professor, quanto que é em metro? 1 decâmetro em quadrado, olha só, eu vou multiplicar por 100. Já para a esquerda, a ideia é diferente. Então, 1 decâmetro quadrado, vou multiplicar por 100. Então, eu vou ter 1 vezes 100, 100. 100 metros quadrados, ok? Então, 1 decâmetro quadrado é igual a 100 metros quadrados. E se eu quiser passar para hectômetro, vou pegar esse aqui que já está em decâmetro e vou multiplicar por 100 de novo. Então, eu vou andando para a esquerda, multiplico por 100. Então, hectômetro quadrado, 1 hectômetro quadrado, equivale a 100 vezes 100, 10.000. 1, 2, 3, 4 zeros, está vendo? Eu já tinha 2 zeros. Multiplicando por 100, vou acrescentar mais 2 zeros, vou ficar com 10.000 metros quadrados. E por quilômetro, professor? Tudo bem, a gente vai fazer a mesma coisa, vai de novo multiplicar por 100.
tranquilo, multiplicou por 100, agora eu tenho quilômetro. 1 quilômetro quadrado é igual a 10.000 vezes 100, vai ser 100, 1 milhão, 1, 2, 3, vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4 zeros, então agora vai ter 6 zeros, 1 milhão de metros quadrados. Professor, esse número está muito grande. É verdade que vai ser 1 milhão de metros quadrados? Positivo, meus amigos. Vai ser 1 milhão de metros quadrados. Professor, eu não estou entendendo, não estou conseguindo enxergar isso aí e eu não sei como é que o senhor está chegando nesses valores. Vamos pensar o seguinte, gente. Já que a gente está falando de metros quadrados, vamos usar o quadrado, que é uma medida que vai ajudar a gente a medir a área, tá? Lembrando que isso aqui é medida de superfície, medida de área. Então, pensa aqui um quadradão gigantão mesmo, que ele tem 1 quilômetro de distância, tá? Aqui de lado, ele tem 1 quilômetro de altura, né, ou de comprimento. Mas o que é 1 quilômetro? Lembra que 1 quilômetro a gente viu que era 1.000 metros? Isso aqui você lembra, né? 1.000 metros. E aqui, nesse quadradão também, um outro lado do quadrado aqui, ele também tem 1.000 metros. 1.000 metros. A área não é a parte que pinta, não é lado vezes lado no quadrado, não é lado vezes lado. Então, você tem a área, vai ser igual. Quanto que vale esse lado aqui? 1.000. 1.000 o quê? 1.000 metros, 1.000m. Vezes, quanto que é o outro lado? 1.000 também. Opa, 1.000 e 1.000. Então, olha só, a área vai ser igual a 1.000 vezes 1.000. Eu vou só usar os zeros. Ó. 1, 2, 3 zerinhos, vou acrescentar 3 zeros. 1, 2, 3 já tinha, vou acrescentar mais 3. 1, 2, 3. E o m vezes m? M ao quadrado. M ao quadrado. Observe, então, que eu tive o quê? 1 milhão de metros quadrados. Porque ele vem de uma dimensão só, dessa linha aqui, né? Que é de 1.000 metros. E ele está fazendo a área, que é o preenchimento. Lembra do chão do seu quarto? Ou da parede do seu quarto? Tanto faz. Então, esse preenchimento aqui vai ser de 1 milhão de metros quadrados ou 1 quilômetro quadrado. Significa que 1 quilômetro quadrado igual a 1 milhão de metros quadrados. Entenderam? Tentem fazer as transições, por exemplo. E se sair de decímetro para decâmetro? E se sair de decâmetro para centímetro? Tentem fazer esse tipo de transição para praticar, ok? Façam também exercícios à parte que vocês encontrarem aí e bons estudos.